Olá, quinta-feira, 31 de outubro, está no ar o Alba Notícias. A partir de agora, você acompanha todas as notícias do Legislativo Baiano. Confira os destaques desta edição. Alba Cultural, o programa lança obra biográfica sobre a ex-deputada Amabília Almeida. Ensino à distância. Saiba mais sobre a modalidade educacional escolhida por mais de 1.700.000 brasileiros. Ato realizado na Alba defende os direitos do povo cubano e celebra os 500 anos da cidade de Havana. Honraria. Tenente Coronel Jarbas Carvalho recebe comenda 2 de julho durante sessão especial. E tem ainda a nossa agenda cultural, com as dicas para você programar um fim de semana bacana sem gastar muito. Boa tarde, tudo bem? Agora 2h01. A Alba foi palco de mais um lançamento do programa Alba Cultural na noite desta quarta-feira. Desta vez foi lançada uma obra biográfica sobre a ex-deputada Amabília Almeida. O evento foi muito prestigiado e contou com a presença de companheiros de luta da homenageada. Diversos parlamentares também compareceram, entre eles o presidente da casa, deputado Nelson Leal. A repórter Michele Gramacho acompanhou tudo de pertinho. Amabília Almeida, uma feminista baiana nos redutos do poder. O mais novo lançamento do selo Alba Cultural traz em suas páginas a biografia da articuladora política e professora, nascida em 1929 na cidade de Jacobina, interior da Bahia. A historiadora Silvana Oliveira, autora da obra, contou que o livro, resultado da tese de mestrado apresentada por ela na UFBA, tornou-se um valioso passeio pela vida de Amabília e pela história da política baiana. Eu trabalho de 1929 até 1990, que é quando ela sai da política partidária, né? Então eu pego todo esse recorte aí e vai encontrar muitíssimo da história da Bahia, né? Todos os percalços, a história emblemática que a gente tem desde a crise de 29 até chegar em 1990, passa um pouco pela ditadura. Então tem um passeio histórico maravilhoso. Quem gosta de história vai se interessar muito. Fala um pouco da questão geográfica também da cidade e a história das mulheres e também a história da educação, porque ela foi educadora. Então eu passeio muito nesses aspectos todos aí da nossa história baiana. Parlamentares, ex-deputados, amigos e familiares prestigiaram o lançamento da biografia. O presidente do Legislativo Baiano, deputado Nelson Leal, falou da honra da Alba em contribuir para eternizar essa história. Uma mulher à frente de seu tempo, que sempre priorizou a luta das mulheres e a educação. É uma honra para a Assembleia da Bahia estar hoje presenteando os baianos com a biografia de Amabília Almeida. Todos têm que conhecer de perto e com mais profundidade a rica história dessa grande baiana. Ela foi a única mulher a fazer parte da Assembleia Legislativa da Bahia na época da elaboração da Constituição de 1988. Deputada constituinte, educadora, feminista, uma vanguardista, que atravessou 2 séculos e segue inspirando lutas e pessoas. Uma mulher que usou a sua vida para militar pela educação, pela democracia e pelos direitos da mulher. Amabília é uma pessoa que hoje aos 90 anos provou com sua oratória, que fez da sua vida a própria militância e fez da sua vida a defesa das mulheres na política, quando na época ninguém nem falava disso. Para Emiliano José, que foi deputado constituinte junto com Amabília, ela foi uma referência na luta pela educação e pelas questões feministas. Ele ainda destacou a busca incansável pela democracia, bandeiras empunhadas ao lado do marido, o comunista Luiz Contreiras. Um momento muito singular de homenagem a esta mulher. Uma vida extraordinária. E teve ao seu lado, faço questão de destacar isso, o grande amor da vida dela, que foi o grande Luiz Contreiras, dirigente comunista, dirigente do PCB, um dos jovens que fizeram a candidatura de Marighella à Constituinte, homem que lutou contra a ditadura militar,
que foi preso e torturado e resistiu bravamente, e que sempre contribuiu com a vida democrática da Bahia e do Brasil. Não se trata apenas de uma grande mulher, líder feminista, grande educadora e grande parlamentar. É tudo isto e mais alguma coisa. Amabília Almeida é esta eterna e vigilante militante da política, militante da vida, militante da beleza. Entre muitos resgates, a cópia da carta feita por Amabília, junto com o movimento de mulheres em 1987. Maria Helena, assessora da biografada na época, lembra que este foi um documento decisivo para a construção de um capítulo específico dos direitos da mulher na Constituição. Em relação aqui à Constituinte na Bahia, que também se baseou na Constituinte Federal, e a Amabília foi a única deputada e conseguiu aprovar este capítulo 19, pode consultar, vá na fonte. Ali está dito, por exemplo, que uma cidade, qualquer cidade com 50 mil habitantes na Bahia, deveria ter uma delegacia de mulheres. E aí muitas conquistas posteriores também que a gente conseguiu, principalmente aqui na Bahia. Para Amabília Almeida, o momento foi de grande emoção e felicidade. Me sinto muito emocionada e ao mesmo tempo muito lisonjeada ver a minha vida assim biografada e que vai chegar às mãos das pessoas que já me conhecem, que conhecem a minha história, mas que vão ficar com esse registro vivo do que é que tem sido a vida de Amabília Almeida. Mistura a dor e a alegria. O ensino à distância tem crescido no Brasil e, segundo dados do Ministério da Educação, já é a modalidade escolhida por mais de 1.700.000 brasileiros. E para falar sobre esse assunto, que inclusive inspirou um projeto de lei aqui na Alba, nós preparamos uma reportagem especial. Confira com a repórter Fernanda Dourado. Aos 52 anos, o gerente comercial Gerson Almeida percebeu que precisava se qualificar para crescer dentro da empresa em que trabalha. Resolveu, então, prestar vestibular e voltar a estudar. Por falta de tempo e buscando conciliar os papéis de pai, trabalhador e estudante, viu no EAD o ensino à distância uma solução. Primeiro, eu não tinha tempo de fazer uma faculdade presencial, por falta de tempo e falta de grana também, né? Que achava muito caro, fiz uma pesquisa pela internet e consegui essa faculdade que eu estou fazendo e comecei a gostar e não vou parar nem nesse curso que eu estou fazendo. Continuarei a fazer outros cursos. Quanto você acha que você economizou? Uma faixa de 50 mil aí, por baixo. O Censo de Educação Superior confirma o crescimento do EAD, enquanto o presencial teve queda nas matrículas. E a gente observa no Brasil aí que está tendo aí um inverso, né? Mais alunos matriculados nos cursos à distância, né? E uma queda nos cursos, nas matrículas dos cursos que são presenciais. E o professor ele também vai ter que se atualizar, porque é uma nova demanda, o professor que vai ter que se adequar às novas tecnologias da informação, vai ter que aderir às novas metodologias ativas. Então, assim, a gente está tendo que reaprender, né? Reaprendendo a ensinar e também reaprendendo a aprender. Entre as vantagens da graduação à distância estão a flexibilidade de horários, a possibilidade de estudar sem ter que se deslocar para uma faculdade todos os dias e a mensalidade mais barata. Para Diniz Leão, diretor de uma instituição de EAD na Bahia, o ensino à distância não deixa nada a desejar em relação à modalidade presencial. O ensino à distância ele traz novos parâmetros para a educação, no medida de inserção do público, autonomia do aluno, e não estou falando de autoaprendizado, estou falando de aprendizado orientado, em que ele recebe um apoio virtual, ele tem a possibilidade de rever conceitos, rever uma aula em vídeo, assistir várias vezes, ser impactado por várias mídias,
como, por exemplo, texto, simulações, elementos da própria internet que fazem parte da vida desse aluno mais jovem que está se capacitando a lidar com essas tecnologias no mercado de trabalho e aprender da forma que mais é condizente para ele dentro do seu próprio tempo. As avaliações do Ministério da Educação, as avaliações presenciais de elementos como o ENAD, que contextualizam e verificam o real aprendizado desse alunado, elas existem e elas indicam que a perspectiva de qualidade de conhecimento dos egressos do ensino à distância ela é idêntica ao presencial. A educação à distância, desde que bem planejada e bem aplicada, ela está completamente disponível para a área de saúde dentro das especificidades da área e contemplando toda a presencialidade, todo o convívio em estágios e clínicas. A polêmica do ensino à distância na área de saúde não é de agora. Condenado por especialistas, mas aprovado pelo MEC, o EAD na área de saúde tem contrariado profissionais que atuam no setor. O vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária da Bahia, Lúcio Leopoldo Aragão, diz apoiar algumas metodologias do ensino à distância, mas não na área de saúde. Quando, nos últimos anos, de forma enorme, alcançou os cursos da área de saúde, causa um problema seríssimo, particularmente para a sociedade, que não terá, com a formação desses profissionais à distância, uma formação plena, em que a capacidade, habilidades, competência e qualificação estejam presentes nesses profissionais com a formação 100% EAD. Falar em saúde já subentende uma relação muito próxima entre o profissional e o paciente. E isso é adquirido, toda essa qualificação e habilidade é adquirida ao longo do tempo. Um curso mínimo, pelo menos, de 5 anos de graduação. Então, ao longo dessa formação, é que o estudante, além da capacitação técnica, ele vai aprendendo e desenvolvendo atividades até da área humanística nessa relação com o paciente. O deputado estadual Tiago Correia tem opinião parecida, concorda com o ensino à distância, mas se diz preocupado com a aplicação dele na área de saúde. Ele é autor da Lei Estadual número 14.122 de 2019, que prevê que o EAD, nesse segmento, tenha ao menos 80% das aulas de forma presencial. A gente não pode ir contra aos avanços tecnológicos e o ensino à distância foi uma coisa que chegou para mudar de fato o ensino em nosso país, o ensino no mundo, levando conhecimento a pessoas em lugares muitas vezes distantes dos grandes centros, onde se encontram as universidades, os centros de ensino, mas na área de saúde a gente teve esse cuidado de propor esse projeto de lei, que inclusive já tramita também em outros estados, propondo que os cursos à distância na área de saúde fiquem limitados a 20% na modalidade à distância e que 80% das matérias sejam oferecidas de maneira presencial, entendendo que a área de saúde ela vai formar profissionais que vão lidar com pessoas e precisam ter aulas práticas, aulas de cirurgia, aulas de laboratório, enfim. Um dentista não pode se formar à distância e ter contato com o paciente com um dente de verdade somente após a sua formatura. Casos específicos, como o da medicina, precisam mesmo ser discutidos e alinhados. Mas o fato é que, nesse mundo acelerado e digital, o ensino que é à distância tem conseguido aproximar cada vez mais as pessoas e o conhecimento. No próximo bloco, a Secretaria Municipal de Mobilidade vai reforçar a frota de ônibus nos dias de prova do Enem. E ainda, a Alba cedia ato em defesa dos direitos do povo cubano e em comemoração aos 500 anos da capital do país, Havana. Agora, 2h14, não saia daí, o Alba Notícias volta já. Estamos de volta ao vivo com o Alba Notícias. Se você é estudante e vai realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, então fique atento ao esquema especial de transporte montado pela Prefeitura de Salvador para este domingo. Quer saber as informações? Confira agora, direto da redação, com a repórter Patrícia Oliveira. Olá, Pati!
Boa tarde, Luana. É isso mesmo. A Secretaria Municipal de Mobilidade anunciou que vai reforçar a frota de 79 linhas nos dias que acontecerão as provas do Enem, o que significa um aumento de 55% nos 2 domingos do exame. O esquema de transporte vai acontecer das 8 da manhã até às 6 horas da noite. Além disso, serão disponibilizados veículos reguladores nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga. E se você quer saber se a linha de seu bairro está inclusa no esquema, é só acessar o site mobilidade.salvador.ba.gov.br. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Pati. A Assembleia Legislativa da Bahia sediou hoje um evento em apoio à República de Cuba. O ato em defesa dos direitos do povo cubano e em comemoração aos 500 anos de Havana aconteceu no auditório jornalista Jorge Calmon. Confira. O deputado Marcelino Galo foi responsável por mediar o evento em defesa de Havana, capital de Cuba. Segundo o parlamentar, é necessário fazer um movimento de luta pelo fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro a que a cidade está submetida há 60 anos. Havana e Havana Velha é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Então, a preservação histórica, cultural, as relações Cuba e Bahia, que se parecem muito, né? E não só celebrar os 500 anos, mas precisamos fazer um grande ato de defesa do povo cubano. São 60 anos de bloqueio econômico, de embargo econômico, o mais longo da história feito a um povo, né, de forma ali determinada para massacrar, empobrecer, tirar a possibilidade de aquele povo ter a sua autodeterminação e poder se desenvolver e crescer. Então, o povo cubano, no ato heróico, resistindo essas 6 décadas, né, de bloqueio, merece a nossa homenagem e a nossa defesa. A cônsul-geral da República de Cuba, Milena Zaldivar, considera afetuosa a relação entre o Brasil e o país que representa, principalmente na região Nordeste. É um trabalho muito interessante, porque um consulado tem como função fundamental aproximar aos diferentes povos, ao seu povo e ao povo que acolhe a você. E aí tem sido muito fácil, porque Cuba e Brasil têm muito boas relações de irmandade, solidariedade e fraternidade ao longo da sua história. E no caso do Nordeste do Brasil, essas relações são ainda mais fortes, porque compartilhamos história, tradição e também é uma herência cultural muito importante. A seguir, você confere as dicas da nossa agenda cultural para programar um fim de semana bem bacana, sem gastar muito. E ainda, Tenente Coronel Jarbas Carvalho recebe a comenda 2 de julho durante sessão especial aqui na Alba. Agora, 2h18. Não saia daí, o Alba Notícias volta já já. De volta ao vivo com as notícias do Legislativo Baiano. Na manhã de hoje, a Alba realizou uma sessão especial para conceder a comenda 2 de julho ao Tenente-Coronel Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária da Bahia. A homenagem ao militar partiu de uma iniciativa do deputado estadual Luciano Simões Filho, em reconhecimento aos anos de trabalho e de dedicação do Tenente Carvalho no combate aos crimes e no incentivo à educação, principalmente na região de Alagoinhas. Confira como foi a sessão na reportagem de Leonardo Costa. Alegria e gratidão no momento de entrega da medalha 2 de julho pelos pais, esposa e filhos ao Tenente Coronel PM Jarbas Carvalho no plenário da Alba. O homenageado falou do orgulho de receber a honraria, que representa, segundo ele, luta e bravura. Para mim, é um reconhecimento desse trabalho que veio sendo feito por onde eu passei, como comandante da 39ª Companhia Independente na Boca do Rio, ainda como major, onde nós alcançamos em 2013 o maior índice de redução de CVLI do estado da Bahia. E posteriormente, por conta dessas conquistas que nós tivemos junto à nossa tropa, eu fui designado a comandar o 4º Batalhão em Alagoinhas. Então eu fico muito feliz, a minha família também muito feliz e eu acredito que minha tropa, por eu transferir para todos esses
guerreiros que estiveram junto comigo nessa caminhada, que até hoje, agora estando à frente do Batalhão de Polícia Rodoviária, continuamos na mesma tocada, sempre buscando resultados positivos para a nossa sociedade. Quem propôs a comenda militar foi o deputado Luciano de Simões Filho, que fez questão de ressaltar a biografia do policial. Segundo ele, a atuação do tenente-coronel Jarbas Carvalho contribuiu com a redução dos índices de criminalidade na Bahia. Todos os índices de criminalidade por onde passou Jarbas diminuíram. Isso é um grande serviço para a Bahia. A gente tem que lembrar que um dos critérios, o critério principal, do meu ponto de vista, para a concessão da comenda 2 de julho, é o serviço prestado para o Estado. E, claro, a carreira ilibada dele como profissional que é. Então, está mais do que justificado, votado na unanimidade de todos os deputados naquela sessão que foi pautado, e muito feliz. O ato contou com a presença do presidente da Casa, deputado Nelson Leal, e de muitos policiais militares. O pai do homenageado resumiu o que a medalha representa para toda a família. Olha, num momento como esse, na condição de pai, é um orgulho grande. A gente vê que aquilo que veio da gente, que passou a se propor no filho e cresceu e chegou a um ponto como esse, a gente sempre realmente, a gente sente uma felicidade muito grande. E começou hoje o 3º Congresso Baiano de Judicialização em Saúde. Ele foi realizado no auditório do Hospital Aliança e contou com a presença do presidente da ALBA, deputado Nelson Leal. A repórter Miriam Neri tem as informações. Médicos de diversas especialidades, magistrados, procuradores, defensores públicos e advogados lotaram o auditório do Hospital Aliança para participar da 3ª edição do Congresso Baiano de Judicialização em Saúde. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça veio de Brasília para participar do encontro. Essa iniciativa que a Bahia tomou, pioneira, nessa área, é bastante importante. É um exemplo que vem sendo seguido hoje no Brasil todo e tem surtido excelentes resultados, os números não mentem. Com o objetivo de mediar conflitos entre a justiça e pacientes com dificuldade de conseguir serviços médicos aqui no estado, foi criado em 2011 o Comitê de Saúde da Bahia. Quem coordena o serviço é o desembargador Mário Albiani Júnior. A previsão orçamentária era uma e o judiciário decidia determinando determinado tratamento, determinado medicamento que impactava nos orçamentos públicos. Então, o primeiro objetivo do Conselho Nacional de Justiça foi a qualificação das decisões judiciais, disseminando no país os comitês estaduais e disseminou o CNJ essa ideia buscando justamente atender esses dois objetivos. Este ano, o Congresso foi dividido em 8 painéis que serão apresentados em 2 dias. O diretor jurídico do Hospital Aliança, Rodrigo Acioli, falou de um problema bem atual, as fake news, e dos impactos que elas provocam no andamento dos processos que envolvem a área de saúde. As fake news hoje têm tido um impacto muito grande por conta da amplitude que elas têm alcançado com as redes sociais. Essas falsidades no âmbito da saúde, como você está tratando de saúde, elas são muito graves e as repercussões, tanto no aspecto clínico, médico do paciente, são grandes e maior ainda no aspecto jurídico. A judicialização à saúde no Brasil é um processo fora de controle na maioria dos estados. Há solicitações que são pertinentes e que garantem a cidadania, mas existem outras que são abusivas. O problema é que entre essas duas situações está um juiz que tem que decidir e nem sempre ele tem todas as ferramentas para tomar essa decisão. E essas ferramentas não podem ser oferecidas por um serviço qualquer ou um médico qualquer, porque elas são tão específicas e tão peculiares e particulares que é preciso ter médicos muito especialistas em determinadas áreas para decidir se é justo ou não solicitar aquela demanda. O presidente da ALBA também marcou presença no encontro e falou da relevância de debater a judicialização em saúde aqui na Bahia. É fundamental para que quem está militando na área, quer como
advogado, como juiz ou propriamente o corpo técnico se intere para que soluções sejam construídas de forma consensual ou, se não, que a justiça seja feita. Hoje é quinta-feira e você já sabe, é hora de aproveitar as dicas da nossa agenda cultural. Entre as opções tem teatro, exposição e show musical. Confira e programe um fim de semana divertido, sem gastar muito. Estão abertas as inscrições para o aulão de teatro gratuito promovido pelo Centro Cultural de Ensaio. As aulas abordam técnicas que visam explorar ao máximo o lado criativo dos alunos em aulas 100% práticas. Não perca! Já está em cartaz a exposição Transformando Pedras em Arte, da artista plástica baiana Terezinha Lima, no Circuito de Arte Perini, na Loja da Graça. As novas leituras de significados estão retratados em mosaicos produzidos com materiais reciclados. A entrada é gratuita. O Coxia Coletivo Teatral encena novo espetáculo. O Jabuti e a Sabedoria do Mundo, infanto-juvenil dirigido por Guilherme Rander, fica em cartaz no Teatro SESI do Rio Vermelho até o dia 24, aos sábados e domingos. Na história, um quinteto de jabutis griots brasileiros reúne-se aos fins de tarde para contar histórias da África. Com músicas de referências de matriz africana, a banda Ofá busca refletir com seu trabalho sobre as tentativas de apagamento da cultura indígena e africana no Brasil. O show utiliza aspectos rítmicos e poéticos para levar até o público mensagens sobre identidade cultural, amor, autoconhecimento e resistência. E com texto de Lázaro Ramos, a peça Boquinha e Assim Surgiu o Mundo promove o encontro do pequeno João Vicente, personagem central da trama, com as diversas perspectivas de surgimento do mundo. São 4 apresentações da peça este mês na Sala do Coro do TCA. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Aproveite! Estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar toda a nossa programação nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. Para rever o jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã você confere o resumo da semana também às 2 da tarde. E a gente volta a se encontrar ao vivo na segunda-feira. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.